Olá, seja muito bem-vindo e vamos juntos conferir o que foi destaque nessa semana no Brasil e no mundo. A poluição do ar pode aumentar riscos cardíacos para a população da capital paulista. A conclusão é de um estudo da Universidade de São Paulo. O estudo mostrou que a poluição atmosférica pode aumentar o risco de fibrose cardíaca. Segundo a pesquisa, essa patologia está relacionada ao tempo de exposição às partículas de carbono negro, um material extremamente poluente gerado a partir da queima de combustíveis fósseis nas cidades. Para fazer essa relação, os pesquisadores analisaram autópsias de 238 pessoas e dados epidemiológicos da capital. Familiares das vítimas também foram entrevistados ao longo do estudo para o levantamento de informações sobre fatores de risco, como histórico de tabagismo e hipertensão. Os cientistas constataram que o risco é aumentado para indivíduos hipertensos, tanto fumantes quanto os não fumantes. Já entre os não hipertensos, os maiores riscos foram observados principalmente entre os tabagistas. Mas é importante ressaltar que a exposição à poluição dentro da mesma cidade depende dos hábitos e deslocamentos de cada pessoa. Quem passa muitas horas em corredores de tráfego, por exemplo, se expõe a uma concentração muito maior de poluentes. Por meio das evidências descobertas sobre os impactos da poluição do ar na saúde cardiovascular, os autores da pesquisa destacam a necessidade de medidas eficazes para a redução das emissões de poluentes na atmosfera, como o incentivo ao transporte público sustentável e aumento de fontes de energia limpa. O estudo inédito, que acaba de ser publicado em uma revista científica, foi realizado por pesquisadores da USP com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E apesar da abolição formal da escravidão em 1888, ainda hoje existem muitos casos de exploração em atividades que negam a liberdade e a dignidade humana. Nos últimos 11 anos, quase 11 mil trabalhadores em situação análoga à escravidão foram resgatados no Brasil. São situações conhecidas como trabalho escravo contemporâneo, que incluem trabalho forçado, servidão por dívida, condições degradantes e jornada exaustiva. Os resgates aconteceram entre 2013 e 2023. Somente no ano passado, houve 3.190 resgates, o maior já registrado no período. Os dados foram confirmados pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Em termos de pagamentos de verbas rescisórias e fiscalizações, foram mais de 12 milhões e 800 mil reais, um recorde histórico no último ano. Se compararmos com o ano de 2022, mais de 2.500 trabalhadores foram encontrados e resgatados pela fiscalização do trabalho, em 531 ações realizadas, com pagamento de pouco mais de 10 milhões de reais em indenizações trabalhistas. Outro dado impressiona. De acordo com a coordenadora nacional do Grupo de Trabalho de Combate à Escravidão Contemporânea, Isabela Vieira Luz, mais de 90% dos resgatados por trabalho análogo à escravidão eram homens, com idades entre 18 e 30 anos e que se autodeclararam negros. Ela revela ainda que a maioria desses homens são do Nordeste e não concluiu o 5º ano do ensino fundamental, havendo também casos de pessoas que não possuíam qualquer escolaridade formal. O Código Penal brasileiro prevê punições para essas situações e as denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 do Governo Federal ou pelo site do Ministério Público do Trabalho. E o derretimento das geleiras na Europa atingiu mais um patamar preocupante em 2023. Segundo o relatório meteorológico, o continente perdeu até 10% do gelo nas montanhas dos Alpes. As altas temperaturas registradas durante o verão e a menor quantidade de dias com neve contribuíram para o derretimento. Além dos impactos climáticos, a falta de acúmulo de neve pode afetar negativamente o setor turístico e, por consequência, a economia local.
De acordo com o novo relatório climático divulgado nesta segunda-feira pelo Observatório Europeu Copérnicus, em conjunto com a Organização Meteorológica Mundial, os Alpes perderam cerca de 10% do volume de gelo entre 2022 e 2023. Os Alpes são a cadeia montanhosa mais alta e extensa da Europa e abrangem 8 países: França, Itália, Suíça, Alemanha, Áustria, Eslovênia, Liechtenstein e Mônaco. A análise mostra que as altas temperaturas registradas durante o verão europeu, com recorrentes ondas de calor, tiveram um papel fundamental para a perda de gelo glaciar em todo o continente. Além disso, boa parte da Europa teve menos dias com neve do que a média, o que contribuiu para o menor acúmulo de gelo, principalmente na Europa Central e nos Alpes. Com menos cobertura de neve, as temperaturas absorvem mais calor e, por isso, as temperaturas dessas regiões devem passar a ser, em média, mais quente do que em um ano de queda normal de neve. Além das consequências climáticas, a falta de acúmulo de neve pode afetar negativamente o setor turístico e, por sua vez, a economia local. E foi divulgado nessa semana o resultado do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos no primeiro trimestre. O crescimento da economia americana veio menor que o esperado. O crescimento do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos foi mais fraco do que o previsto no primeiro trimestre de 2024, a uma taxa anualizada de 1,6%, abaixo dos 3,4% no quarto trimestre de 2023. Os analistas esperavam um crescimento de 2,2%. O PIB, a soma de tudo que é produzido na economia, é um indicador da atividade econômica. Os Estados Unidos publicam o crescimento a uma taxa anualizada, que compara o PIB com o do trimestre anterior e depois projeta a variação para todo o ano ao ritmo desses 3 meses. Na comparação com o crescimento em relação ao último trimestre do ano passado, a economia cresceu apenas 0,4% nos 3 primeiros meses do ano. A desaceleração do ritmo de crescimento ocorreu principalmente devido ao declínio nos gastos dos consumidores, nas exportações e nos gastos públicos estaduais e locais, explicou o Departamento de Comércio. Também houve queda nos gastos do governo federal, segundo o relatório. E olha só essa notícia. A mais recente edição do Relatório Mundial da Felicidade revela que o índice entre os jovens aumentou em alguns países. Acompanhe. Segundo a pesquisa, os países escandinavos como a Finlândia, Dinamarca, Islândia e Suécia continuam no topo da lista. Até aí, nada de novo. Mas um grupo de países tem subido no ranking de forma constante. Nos últimos 3 anos, países da Europa Central e Oriental ultrapassaram algumas nações da Europa Ocidental na lista geral da felicidade. Em 2024, a República Tcheca e a Lituânia chegaram pela primeira vez ao top 20, em 18º e 19º lugares, respectivamente. De acordo com o levantamento, este aumento deve-se à felicidade dos jovens. A Lituânia, por exemplo, ocupa o primeiro lugar no ranking de felicidade entre os jovens. O estudo revela que o crescimento econômico e o investimento em infraestrutura contribuíram para a melhoria do índice no país. E um levantamento revelou que os responsáveis pela direção das escolas estaduais de todo o país estão dando preferência à contratação de professores temporários. A busca é pela economia. A consequência foi que mais de 1/3 dos concursados perderam o emprego. Vamos acompanhar na reportagem. Os dados divulgados em uma pesquisa da ONG Todos pela Educação, com base nas informações do censo escolar e do sistema de avaliação da educação básica, revelaram que nos últimos 10 anos houve não só diminuição no número de funcionários efetivos, mas também revelaram o aumento no número de contratos temporários. Segundo a lei do Plano Nacional de Educação, cerca de 10% do quadro de professores contratados de forma temporária deve ser destinado para atuar nos casos de afastamento do efetivo. Entretanto, a categoria apresentou um crescimento de 55% na última década. O motivo desse aumento seria que alguns estados estão optando pelos contratos temporários para evitar maior gasto com os servidores e com a Previdência.
Especialistas demonstraram preocupação com a escolha dos governos dos estados e acreditam que, por conta das condições de trabalho precárias dos temporários, que recebem salários menores se comparado aos dos funcionários concursados, sofrem com a falta de plano de carreira e, em muitos casos, não chegam a ter o direito a plano de saúde ou gratificação. Os alunos que têm aula com esses professores podem acabar tendo a qualidade do ensino comprometida, resultando por piora acadêmica. Para enfrentar o alto número de temporários na educação básica, um dos planos avaliados pelo governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é a elaboração de um concurso nacional e unificado para docentes. E a seguir, número de professores concursados caiu ao menor patamar em 10 anos. E ainda, pouco mais de 37% das crianças de até 4 anos vivem em lares com algum tipo de insegurança alimentar. As regiões Norte e Nordeste são as mais atingidas pela fome. Estamos de volta e seja bem-vindo mais uma vez. E olha só, segundo o IBGE, 1 em cada 4 famílias brasileiras não teve comida suficiente ou adequada na mesa em 2023. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, Segurança Alimentar 2023, aponta que a fome esteve presente em 3.200.000 residências brasileiras no ano passado, o que equivale a quase 28% das famílias entrevistadas. No total, cerca de 64 milhões de pessoas viviam nessas residências, sendo 12 milhões em uma situação ainda mais dramática. Outros 8.600.000 beiravam a fome. Apesar dos dados alarmantes, a quantidade de lares com segurança alimentar aumentou nos últimos anos. Na pesquisa anterior, referente ao período entre 2017 e 2018, havia segurança alimentar em pouco mais de 63% dos lares. Agora, o percentual é de cerca de 72%, índice que é o segundo melhor da série, atrás apenas de 2013. Esse é o 5º levantamento que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística produz. Segundo o IBGE, os motivos para essa melhora têm relação com fatores como investimento em programas sociais, recuperação econômica e preço dos alimentos. O Instituto, que é responsável pela pesquisa, classifica a insegurança alimentar em 3 níveis: leve, moderada e grave. Já a segurança alimentar é classificada como acesso pleno e regular aos alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. A faixa etária mais vulnerável é a de crianças de até 4 anos de idade. Pouco mais de 37% delas viviam em lares com algum tipo de insegurança alimentar. As regiões Norte e Nordeste são as mais atingidas pela fome. Já o Sul e o Sudeste sofrem menos os impactos da insegurança alimentar. E a ideia de um aluno de medicina gerou uma metodologia que acaba de ser publicada em um artigo científico internacional, chamado Ligações de Afeto. O projeto está transformando o atendimento de pacientes da cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um carinho na alma que chega pelo telefone. Joaquim, tudo bom com o senhor? É os meninos que atenderam o senhor aqui no posto? Vou contar o seu caso aqui. Vai vir ver nós hoje? Nós estamos com saudade do senhor, mãe. Lourdiano Freitas é aluno do 6º período de medicina, mas neste vídeo postado na internet, destaca que sua meta sempre esteve além do curso. Quando eu decidi que faria medicina, eu tinha um propósito bem definido, que era ajudar as pessoas. Ao compartilhar a ideia com colegas de classe e professores, o jovem teve seu projeto de vida transformado em extensão curricular para todos os estudantes da Faculdade de Medicina AFIA, em Minas Gerais.
Em um projeto criado pelo meu grupo chamado Ligações de Afeto, após os atendimentos, ligamos para os nossos pacientes uma semana depois da consulta para saber se eles melhoraram com as nossas condutas. Na verdade, a proposta surgiu da preocupação com pacientes que não retornavam ao atendimento após a primeira consulta. Meu paciente não voltou, eu não sei se ele tomou um remédio, eu tô aqui um mês preocupado com ele, esse exame não saiu, eu vou ligar para ele. Eu tenho o número disponível, por que eu não vou ligar? Aí eu olhei para minha professora e falei com ela assim, professora, doutora Ayala Xavier, Ayala, eu posso ligar para ele? Ela falou assim, pode. A partir da permissão, as ligações passaram a fazer parte da rotina de trabalho dos estudantes no Centro de Saúde de Ipatinga e também no laboratório da universidade. Um gesto que fez toda a diferença na vida dos pacientes. Graças a Deus. E o senhor melhorou com os remédios que a gente passou pro senhor? Melhorei. Nós, foi bom demais, uai. Eu tô muito feliz, viu? Tá mesmo, Isaías? E como não ficar feliz com tanta simpatia, cuidado, afeto? Mas tem gente que ainda estranha. Teve uma paciente que a gente ligou e ela falou assim, a filha dela atendeu o telefone e ela falou assim, vocês estão ligando para minha mãe só para saber como ela tá? Isso nunca aconteceu, como assim? Vocês estão ligando para minha mãe para saber como é que ela tá? Eu falei, é exatamente isso, a gente está preocupado com ela. Este outro paciente recebeu ainda mais do Lurdiano e da colega Luana Carla, a dupla do mineiro no projeto curricular. Solicitamos um exame que demorou a sair e estávamos ansiosos pelo resultado para ajudá-lo. Nesse dia, ao chegar para o atendimento, o exame tinha saído, mas ele não tinha conseguido buscar. Então decidimos ir buscar o exame com ele. Nós estamos indo ali buscar um resultado de exame do seu Joaquim, que demorou a sair. Nós vamos lá buscar, né, não, seu Joaquim? Seu Joaquim. Tá, tudo certinho. E assim, cada dia que passa, vou aprendendo que a minha profissão não se resume a um consultório, não se resume a um atendimento, e sim sobre uma alma humana tocando a outra. É sobre isso, né? E esse trabalho humanizado foi o que fez esse vídeo viralizar. E o Lurdiano já acumula milhares de seguidores em suas redes sociais. É um exemplo que agora segue adiante com a publicação da metodologia em um artigo científico. A gente publicou esse artigo com um relato de experiência num fórum internacional agora que chamou STEM. Então, a gente dividiu a metodologia em 4 etapas para que ficasse mais fácil da gente saber o que fazer durante as ligações, porque as ligações elas não acontecem de forma randômica. A gente crê numa medicina baseada em evidências a partir de uma medicina humanizada. Além do artigo, o trabalho do Lurdiano rendeu o primeiro lugar de um concurso lançado pelo professor Selmo Porto no Instagram. O professor Selmo Porto, quem é ele? Ele é o pai da semiologia médica no Brasil. Ele é simplesmente a maior referência médica do meio acadêmico do Brasil. Fã número 1 do cardiologista, Lurdiano não pensou 2 vezes quando viu o desafio lançado pelo professor: fazer o bem a alguém. Bastou então enviar um curto vídeo de sua rotina para vencer a disputa. E a notícia da vitória não poderia chegar de outra forma. Agora sou eu que vou ligar para o Lurdiano. Oi. Lurdiano? Professor Selmo Porto. Oh, como é que você sabe, Lurdiano, que eu iria ligar para você? Para te cumprimentar pelo primeiro lugar que você obteve com um magnífico trabalho, Lurdiano. Meu Deus, eu estou emocionado, professor. É a mesma emoção que o Lurdiano causa nos pacientes quando está do outro lado da linha. Dá até para dizer que o método desenvolvido a partir da ideia dele seria um novo tratamento para o coração. Uma metodologia que deixa o coração quentinho e cheio de alegria. Eu estou preocupado no que eu vou gerar no mundo. Eu escolho medicina porque eu realmente entendo que isso é um chamado de Deus para minha vida. Eu escolho medicina porque servir
é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu amo isso. E o senhor melhorou com os remédios que a gente passou pro senhor? Melhorei. Eu tô muito feliz, viu? Nós também então, seu Isaías. E que tal conhecer um pouco mais da cultura de um país predominantemente ensolarado? Vamos para a República do Chipre, onde o sol aparece todas as manhãs durante quase o ano inteiro. A República de Chipre ocupa a parte sul da ilha de Chipre, na região leste do Mediterrâneo. A ilha, assim como a capital Nicósia, é dividida com a Turquia ao norte. Conhecido por suas praias, o país tem também um interior de relevo acidentado, com regiões vinícolas. O país é conhecido pelo seu sol abundante, tornando-se um dos países mais ensolarados do Mediterrâneo. Com mais de 300 dias de sol por ano, a ilha desfruta de um clima predominantemente ensolarado e quente. O Lago Salgado de Larnaca serve como um notável ponto de parada para a migração de milhares de flamingos. Esta zona úmida natural torna-se um refúgio temporário para estas graciosas aves durante as suas viagens migratórias. A presença sazonal de flamingos adiciona um toque de esplendor natural aos diversos ecossistemas de Chipre, tornando-o um destino cativante para observadores de aves e entusiastas da natureza. E com a ajuda da tecnologia, nós vamos ver como estão as coisas em uma praia no Chipre. Estas imagens levam você a uma bela praia na costa de Chipre, Nissi Beach, em Ayia Napa. Esse trecho de areia que você está vendo ganhou uma designação de bandeira azul para suas águas limpas e aquáticas. Neste momento, nós podemos ver bastante gente na praia. Um dia ensolarado e uma água limpinha que com certeza deve estar uma delícia. Neste momento, por lá, são quase 3 horas da tarde, uma diferença de 5 horas daqui do Brasil. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais!